A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Esther, no capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 5 temos então o agir de Esther, ela assumindo ali aquela grande responsabilidade de interceder diante do povo. Mas ela tem aqui uma estratégia, ela chega diante do rei, acha graça aos olhos do rei e o rei faz-lhe um pedido: olha, pede-me aquilo que tu quiseres, até metade do meu reino eu te darei. E ela pede uma coisa muito simples, que ela se sentasse num banquete, ela, Amã e o rei. Amã, o homem mau, que queria destruir todos os judeus, por raiva de Mardoqueu. E vemos como o pedido é atendido por parte do rei. Amã fica muito orgulhoso e muito contente por saber que ele tinha sido convidado ali de honra desse grande banquete. Ele depois chega até engrandecido diante da sua casa, da sua família, como o único convidado dessa grande ocasião. E vemos como depois a sua esposa sugere que ele faça uma forca para enforcar Mardoqueu, uma vez que isso era uma pedra no sapato de Amã. Ele não admitia que Mardoqueu não o adorasse e não o honrasse. No capítulo 6 temos então aqui um agir do Senhor. O Senhor tira aqui o sono ao rei e o rei vai ler as crónicas, vai ler os registros. Na realidade ele não lê, ele tem pessoas que fazem isso para ele, e nessa leitura ele vê quando Mardoqueu o salvou, entregando e denunciando aqueles que conspiravam contra o rei. E ele depois usa Amã para premiar Mardoqueu, embora Amã não soubesse o que é que estava a acontecer. Ele pergunta: olha, o que é que nós faremos àquele que honra o rei? E Amã pensava que ele estava a falar dele próprio, né? E ele diz: olha, tragam as vestes reais, ponham a coroa, o cavalo. E ele achando que seria algo para ele, mas na realidade era para Mardoqueu, e ele foi obrigado a honrar Mardoqueu, aquele que ele tanto desprezava e tanto desejava a morte. Ele foi obrigado a honrar. Depois, no capítulo 7, temos então esse segundo banquete, em que Amã é também aqui convidado, e nesse banquete o rei volta a fazer esse pedido a Esther: olha, pede-me aquilo que tu quiseres e até metade do meu reino eu te darei. E Esther então pede pela vida, pela sua própria vida e pela vida do seu povo, porque havia alguém que conspirava contra ela. E o rei pergunta: mas quem é esse homem que ousa conspirar contra ti e contra o teu povo? E Esther diz: olha, é Amã, que planeja matar todos os judeus. Ele é então sentenciado à morte na própria forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu. O versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 12 do capítulo 5, que diz assim: e ainda acrescentou Amã também a rainha Esther: ninguém fez vir com o rei ao banquete que ela preparou, a não ser a mim, e para amanhã também sou convidado dela juntamente com o rei. Vemos aqui o orgulho de Amã, a prepotência de Amã. Ele, quando chega a casa, quando chega perto dos seus amigos, ele se exalta, ele se coloca num patamar superior a todas as pessoas. E esse orgulho acabou por cegando ele ao ponto de desejar a morte a um homem, porque esse homem simplesmente não o adorava, não o reverenciava. Vemos o perigoso da nossa soberba, do nosso orgulho, que às vezes nos faz pensar que somos superiores, que somos seres divinos. Isso foi o que aconteceu com Amã. E o Senhor diz, é bem claro, que o Senhor abate o soberbo, mas exalta os humildes. Humildade é algo que agrada o Senhor, porque o Senhor, Ele sempre nos ensinou, quando Ele esteve aqui, como Ele era uma pessoa humilde também. Então que a gente não venha a ser soberbo, orgulhoso, não venhamos a querer ser mais do que ninguém, assim como esse Amã achava que era um semideus. Que a gente venha a ser humildes, caminhando o caminho do Senhor, fazendo a vontade dEle,
porque Ele ama os humildes, e os humildes um dia serão glorificados, e os humildes um dia sentarão no trono do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.